Agora a gente vai para o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Luiz, bom dia. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças, começando mais uma semana importante com várias questões sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente a questão do orçamento secreto. A gente sabe que a decisão de hoje do Supremo vai interferir em toda a negociação política do governo eleito, do governo Lula, em relação ao orçamento, à PEC da transição e muitos outros temas. Aliás, a PEC da transição, carinhosamente apelidada de PEC fura-teto, também pode ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados. Há muita expectativa sobre qual vai ser o tamanho do rombo autorizado pelo Congresso Nacional. Lembrando que na semana passada o Senado aprovou 145 bilhões de reais de estouro acima do teto da meta, diminuindo, portanto, em 30 bilhões o pedido inicial feito pelo governo de transição, mas a gente sabe que os 145 bilhões são apenas o piso, porque tem outros 23 bilhões de investimentos, se houver receitas extraordinárias, tem outros 24 bilhões do PIS/PASEP que não foram sacados pelos beneficiários, que também poderão ser utilizados pelo futuro governo, ou seja, arredondando, dá quase 200 bilhões de reais acima do teto de gastos. E tem também a lei das estatais, cuja alteração foi aprovada na calada da noite pela Câmara dos Deputados na semana passada. O projeto está no Senado Federal e há uma expectativa de que o Senado debata e eventualmente vote ainda nesta semana ou deixará esse tema polêmico para a semana que vem. Hoje de manhã, o Banco Central, como faz toda segunda-feira, divulgou o Boletim Focus com as principais projeções do mercado financeiro. Vamos ao telão. Eu queria chamar a atenção aqui para dois aspectos muito importantes. O primeiro deles tem tudo a ver com esse risco fiscal, risco das contas públicas gerado pelo governo Lula, que impacta a inflação. Reparem aqui, em 2023, setinha para cima, o mercado financeiro piorou a projeção de inflação oficial, IPCA, agora em 5,17%. Por que isso é importante? Porque o teto da meta do Banco Central é 4,75%. Quanto mais a projeção se distancia do teto da meta, mais difícil fica a missão do Banco Central para o ano que vem. Será que realmente tem espaço para o Banco Central reduzir juros, como o próprio mercado projeta? Repare aqui, taxa Selic para o ano que vem em 11,75%. Ela está em 13,75%, ou seja, o mercado, ao mesmo tempo que eleva a inflação, enxerga espaço para redução de juros. Eu não vejo esse espaço. Daqui a pouco a gente vai debater o assunto com o economista André Perfeito. Em relação à PIB, uma boa notícia, melhorou um pouquinho, 0,79%, o crescimento previsto para o ano que vem. Na semana passada estava em 0,75%. Eu acho que o mercado está pessimista, o Brasil pode crescer pelo menos entre ali 1,5%, mas de qualquer forma é o que o mercado financeiro está projetando. E para concluir, dólar para esse ano, R$ 5,25, dólar para o ano que vem, R$ 5,26. No próximo gráfico, a gente vai acompanhar a abertura do mercado hoje, o índice Bovespa em alta de 0,76% aos 103.640 pontos. Lembrando que o Bovespa opera no vermelho no acumulado do ano, porque semana passada foi uma tragédia, muitas perdas, zerou todos os ganhos do ano. Quem comprou índice Bovespa no dia 1º de janeiro está perdendo, não só para a inflação, está literalmente perdendo dinheiro. Se colocou lá R$1.000, hoje tem menos do que R$1.000. No próximo gráfico a gente vai ver as bolsas globais, começando pela Ásia, tudo em queda. Por quê? Risco de recessão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Isso derrubou a Bolsa de Xangai 1,92%, Tóquio 1,05%, Hong Kong queda de 0,5%. Na Europa está operando agora levemente no azul. Reparem, Frankfurt em alta de 0,42%, Londres 0,48%, Paris 0,43%, Madrid 0,52%. Aqui nos Estados Unidos são dados de sexta-feira. As bolsas fecharam no vermelho, porque vai abrir daqui a pouquinho, às 11h30, pelo horário de Brasília. O índice futuro das principais bolsas dos Estados Unidos aponta uma abertura para uma leve alta. E por fim, no último gráfico,
Câmbio, moedas, dólar em alta de 0,42%, vendido a R$ 5,32. O euro também subindo 0,60%, R$ 5,64. E o Bitcoin perdendo hoje 0,15%, valendo 16.739 dólares. E para comentar os principais assuntos da economia, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o economista André Perfeito. André, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, bem, obrigado pelo convite. Mais uma vez, vem aqui na Jovem Pan bater o papo aí sobre economia. Muito bom. André, vamos começar com os assuntos domésticos, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre o mundo. Como é que você está enxergando mais uma semana de tanta incerteza, PEC da transição, esse julgamento do Supremo sobre o orçamento doméstico, orçamento secreto e a questão da lei das estatais? Olha, é muita coisa para dizer o mínimo, né? A gente tem tido aí também uma discussão muito grande a respeito do movimento do ministro do STF, Gilmar Mendes, que colocou para fora do teto o gasto todo com o Auxílio Brasil, né? Com o Bolsa Família, né? Agora, né? Isso daí tudo sugere aí que todo o arcabouço fiscal vai ficar muito frouxo, né? No seguinte sentido, eu não quero dizer que não se possa fazer isso, não se deve, mas a discussão está muito tumultuada. Isso daí gera, obviamente, incerteza. Incerteza gera risco, e risco, por definição, vai gerar juros mais altos, né? No atual, a gente tem visto no relatório Focus, por exemplo, revisões, é verdade, de corte de juros para o ano que vem, mas cortes cada vez menores. Há muitas pessoas já no mercado argumentando que talvez vai ter alta de juros ao longo do ano que vem. Então, isso tudo se deriva, né, de um tipo de discussão fiscal que ainda não engatou. Mas também temos que lembrar que a gente ainda não está no governo propriamente Lula, né? Está numa situação estranha, né? Parece que os 100 dias do governo Lula vai acabar em janeiro, né? Porque já começou desde novembro. Então, enfim, né? Vamos ter muita discussão ainda, o que vai gerar ainda muita dúvida, o que se traduz em juros mais altos. André, não há uma certa incoerência do mercado financeiro? Eu acabei de mostrar o boletim Focus. O mercado eleva a projeção de inflação para o ano que vem, acima do teto da meta do Banco Central, que é muito ruim, porque seria o terceiro ano consecutivo que o Banco Central não consegue cumprir sequer o teto da meta, e esse mesmo mercado enxerga espaço para redução de juros. Qual é a mágica aí? Olha, em alguma medida os juros estão muito elevados. 13,75 é um caminhão de taxa de juros, e muita gente que perdeu dinheiro na Bolsa, é verdade, está ganhando em renda fixa, né? A gente viu toda uma corrida, né, dos investidores para esse mercado, né? É bastante juros que está sendo pago. Mas tem uma discussão a respeito da dinâmica inflacionária que parece, até segunda ordem, vai arrefecer não só no Brasil, mas no resto do mundo. E tem que lembrar que antes o Banco Central brasileiro estava lutando essa luta sozinha, né? Levou para 2% a Selic e veio subindo até 13,75. Agora, se tem Banco Central norte-americano subindo taxa de juros já há algum tempo, deve subir até meados do ano que vem, o que sugere depois que vai cair a taxa de juros. Se tem Banco Central europeu, Banco Central da Inglaterra, o Banco do Japão, não, mas também com essas preocupações, né? Outros bancos centrais, isso. Então, o Campos Neto e a sua diretoria têm agora uma ajuda aí do resto do mundo para tentar controlar, fazer a inflação ficar mais comportada. Até que ponto existe um risco concreto de recessão forte nos Estados Unidos e na Europa por conta da alta de juros? Olha, tem um risco sim, mas eu acho que esse risco é minimizado por alguns motivos. Um deles é que a gente já está há algum tempo discutindo e sendo precificado isso. E cá entre nós, na Europa já está numa confusão danada há algum tempo. Isso daí tudo conspira para um tipo de ajuste talvez um pouco menos drástico, posso dizer assim, né, das condições econômicas por lá. Então eu vejo algum tipo de queda, mas assim, nós como brasileiros, o nome do jogo é China, né? Isso que a gente tem que ficar preocupado mais do que Europa e Estados Unidos. E a China, a previsão é de acelerar o crescimento na contramão da Europa e Estados Unidos, é isso? Exatamente, né? A gente está vendo uma política de Covid, né, que está sendo alterada, né, até para um tipo de incentivo. Isso tudo é bom motivo para a gente. Isso daí gera justamente um tipo de atuação, né, do governo chinês que pode nos auxiliar. O Brasil tem uma situação maravilhosa, no final das contas, porque a gente está meio na esquina do mundo. Se a China cresce, bom. Se os Estados Unidos cresce, é bom também. E se uns crescer, a gente tem o outro para vender. Então, olha, poucos países do mundo podem se dar o luxo de ter essa moleza, por assim dizer. Agora, André, vamos falar um pouquinho sobre o governo Lula. Queria sua avaliação na semana passada, na verdade, na retrasada, naquela sexta-feira, véspera da eliminação do Brasil, foi anunciado o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e depois, na semana passada, o nome de Mercadante para o BNDES e também o braço direito do ministro Fernando Haddad, que vai ser o Gabriel Galípolo, né? E também o nome do API para a reforma tributária. Eu queria que você analisasse esses 4 nomes.
Bem, vamos lá, né? O nome do Haddad, em alguma medida, já era esperado, né? E eu acho que o nome do Haddad não é necessariamente ruim. As falas que ele tem feito são bastante ponderadas, né? Claro, a gente sabe que não depende só dele, depende de todo um conjunto, né? O nome do Gabriel Galípolo, nesse sentido, traz alguém que era do mercado de capitais, foi presidente de instituição financeira, o que obviamente facilita essas interlocuções. Então, eu acho que a melhor coisa que o governo pode fazer agora é justamente criar essas pontes. E justamente por esse motivo, o nome do Mercadante para o BNDES foi muito mal visto, né? Especialmente porque, ao indicar o nome do Mercadante, se criou também toda uma discussão a respeito da lei das estatais, que ia ser alterado. Olha, é assim, eu acho que essa medida foi um pouco tumultuada, na minha opinião, né? Passou uma imagem muito ruim. Um dos motivos para a Bolsa ter caído fortemente nos últimos dias tem a ver com isso, porque isso daí gera, de novo, insisto, incerteza. Incerteza gera risco, né? E risco gera juros mais altos. Para quê? Não precisava. Eu acho que o governo, né, pode construir uma transição que seja mais suave. Isso daí tem um efeito prático. Vai fazer que o governo pague menos dinheiro para fazer as políticas que eles querem fazer. Eles vão fazer muita coisa. Não vai ser o que o mercado espera, mas vai fazer muita coisa. Só para ter uma ideia do impacto da lei das estatais, neste momento o índice Bovespa está em alta de 0,42% e as ações da Petrobras na contramão caem 1,2%. Uma pena. André, por outro lado, acho que tem uma boa notícia que talvez seja um bom legado que ficou da gestão Bolsonaro, que é um Banco Central autônomo, independente. É a primeira vez que a gente vai ter uma mudança de governo mais da direita para a esquerda com essa figura autônoma do Banco Central. Qual a importância disso nesse momento? E tem a ver o fato dele ser autônomo, a questão de enquanto as bolsas caíram, o dólar não subiu tanto, né? O que seria um movimento até natural. Bolsa cai, dólar dispara. E o dólar não disparou. Isso tem por trás a credibilidade do Banco Central? Olha, é um desenho institucional novo que, sem dúvida nenhuma, é uma boa novidade, né? O próprio ministro Fernando Haddad disse dessa relação dele com o Campos Neto, espero que, para tudo indica, está sendo bastante proveitosa e tem que ser assim mesmo, né? Agora, o que eu acho interessante é que o próximo governo, o governo Lula, vai herdar uma espécie de herança bendita, né, do governo atual, que são uma série de reformas de ordem microeconômica que foram feitas, que vão se amadurecer agora. Exemplo disso é a própria questão do Banco Central Independente, que é uma discussão antiga que feita agora. Isso por si só não faz verão, né? Eu acho que tem que ter uma série de medidas adicionais para fazer um tipo de crescimento. O que as urnas disseram, e aí eu queria fazer só uma distinção, né? É óbvio que o mercado financeiro não vai gostar do que as posições do que o governo do PT está fazendo por um motivo simples. A maioria das pessoas que operam no mercado financeiro não votaram no Lula, pelo que tem sido visto é isso. Só que eu queria tomar cuidado com esse tipo de leitura por um único motivo. A gente está aqui, o mercado financeiro não está aqui para estar certo, está para ganhar dinheiro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem que ter muita frieza para olhar o preço dos ativos. E aí a gente está vendo muitos preços de ativos baixos. Não me faz sentido cair muito mais, mas existe a possibilidade das reformas que foram feitas no governo Bolsonaro se amadurecerem justamente no governo Lula. Então isso daí pode gerar um crescimento. Eu discordo da projeção do PIB, vai ser mais, eu acho que deve ter cara de 1,5%, até um pouco mais, para 2023 pelo menos. Hora certa na PAN, 11h28. E para a gente encerrar a entrevista com o economista André Perfeito, André, queria que você então, nesse contexto, orientasse a nossa audiência. Como é que a gente investe nesse momento? Por um lado, temos juros altos, a renda fixa muito atraente. Por outro lado, temos pechinchas na Bolsa, porque os preços caíram muito. O que é melhor, diversificar? Olha, tem um ditado que é bem verdadeiro, né? Que fala o seguinte, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja, agora está todo mundo reclamando, não tá uma desgraça, por assim dizer. Se a gente ganha dinheiro comprando barato e vendendo caro, acho que vale a pena olhar para renda variável. Isso juro fortemente. Não todos os setores, obviamente, porque tem interferências, entre eles algumas empresas públicas, não preciso nem entrar no mérito, mas dá uma olhada no seu portfólio, acho que vale a pena e, óbvio, renda fixa, né? Com uma taxa de juros de 13,75, estamos falando que você dobra o capital em 5 anos, então vale a pena também ter uma parte dos recursos nisso. Muito bem, eu agradeço a participação do economista André Perfeito. André, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço a todos aqui da Jovem Pan. E para encerrar o mercado financeiro, uma informação econômica do setor de turismo. Rio de Janeiro está bombando para a festa de Réveillon. A reportagem é de Matheus Coelzer. A Prefeitura do Rio de Janeiro intensifica os preparativos para as festas de final de ano. 25 torres de som estão sendo montadas na praia de Copacabana.
um dos 10 pontos de queima de fogos na cidade. Além das torres de som, acontece a montagem de postos médicos e banheiros químicos, bem como a instalação de sonorização e iluminação especial. Só em Copacabana serão disponibilizadas 10 balsas, o que deve garantir um foguetório de pelo menos 16 minutos com uma vista muito especial. No intuito de evitar aglomerações, o acesso à praia de Copacabana será restrito, como informou o prefeito Eduardo Paes. A partir das 7 horas da noite, haverá bloqueio de carros, exceto automóveis de uso pessoal ou táxi, com passageiros com comprovante de trabalho, residência ou hospedagem. Já às 8 horas da noite, terá início o bloqueio do transporte público, ônibus e metrô. E às 10 horas da noite, o bloqueio será total e não será mais possível acessar o bairro com nenhum tipo de veículo, inclusive moradores, trabalhadores e hóspedes. Além de Copacabana, haverá queima de fogos em outros 9 pontos espalhados pela cidade, na tentativa de, segundo a prefeitura, evitar a necessidade de grandes deslocamentos por parte da população. As apresentações serão realizadas no Flamengo, Barra da Tijuca e Recreio, em Sepetiba, no Piscinão de Ramos, Penha, Ilha do Governador, Madureira e Bangu. A prefeitura autorizou o funcionamento dos quiosques ao longo da orla carioca. A única restrição será a não utilização de cercados que possam fechar o espaço público. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Ordem Pública, que vai atuar com mais de 3.000 agentes, entre guardas municipais e agentes de órgãos vinculados à Secretaria no Réveillon.